Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós estamos a comemorar a festa de São Rafael Arcanjo, glorioso arcanjo do Senhor. Como ele mesmo diz no livro de Tobias, eu sou um dos 7 que assiste diante da face de Deus. E este glorioso arcanjo, ele era um santo muito venerado na antiguidade, por ser seu nome significar a medicina de Deus. De acordo com o evangelho de hoje, havia na cidade, próximo de Jerusalém, uma piscina chamada Betsaida. E essa piscina, de tempos em tempos, um anjo descia e movimentava a água. E aquele que entrasse na água, logo depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença. Seja cego, seja paralítico, seja coxo, seja aleijado, o que tivesse de doença, ele ficava curado assim que tocasse a água em que o anjo descia e movimentava. Pois bem, alguns santos dizem que aquele anjo que movia aquela água era o próprio São Rafael. Agora vamos comentar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu com São Rafael. Quando Tobias e Rafael Arcanjo, que estava escondido sob o nome de Ananias, passavam no caminho de uma cidade para outra, de Nínive para outra cidade onde iam buscar Sara, eis que eles pescaram um peixe. Tobias pescou um peixe muito grande, que quase devorou. Quando São Rafael viu aquele peixe, falou: não jogue o peixe fora, mas antes separe o coração, o fígado e o fel do peixe. E separe-os, porque eles servem para curar muitas doenças. Estes 3 pedaços, essas 3 partes do peixe, o coração, o fel e o fígado, representam as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Virtudes estas, perfeitas, que levam todo homem a uma suma perfeição. Como usou Tobias do fígado e do coração? Como usou Tobias do fel? Na própria livro de Tobias, nos ensina como ele usou o coração e o fígado no dia em que ele estava com Sara, que ele havia se casado com Sara. O arcanjo de São Rafael lhe disse: não tenhas contato com Sara por 3 dias, mas antes santifica teu matrimônio com oração, com jejum e com outras obras de piedade por 3 dias, e ao 3º dia coloca num braseiro o coração e o fígado e queima, porque assim afastar-se-á o demônio que atormenta Sara. O coração e o fígado representam a esperança e a caridade, virtudes estas que nos tornam capazes de alcançar o reino dos céus, capazes de alcançar o paraíso, e quanto maior o grau de caridade, mais próximo de Deus. A esperança nos faz deixar o pecado, deixar a vida pecaminosa, deixar a vida pregressa, repleta de vícios e paixões indômitas, para servir a Deus. A esperança é uma virtude sobrenatural, que ela nos move a deixar a nossa própria tibieza, a nossa própria desesperança, a nossa própria loucura, por causa do reino dos céus. Por isso que o fígado é tão importante no caso do livro de Tobias, por causa que ele fala: tenha esperança. Sara passara anos e anos, casara-se 7 vezes, e o demônio matara os 7 maridos dela, porque vinham somente a cobiça de satisfazer os prazeres da carne, mas sem consentir na vida de Deus. Hoje em dia, quantos maridos de Sara nós temos? Quantos homens se juntam, ou então mesmo se casam com mulheres, somente para satisfazer o prazer da carne, mas fecham a casa, fecham aquele matrimônio para a vida, fecham aquele matrimônio para a vida espiritual e para a vida corporal, porque não querem ter filhos. Nem querem ter filhos, nem querem viver castidade, mas querem viver como bichos, ou pior do que bichos,
Porque os animais ainda têm relação para poder procriar. E o homem tem relação para satisfazer os desejos mais loucos da carne. Compreendamos. Não é satisfazendo a carne, não é vivendo como bicho, que nós satisfaremos a Deus. Não é vivendo como bicho que nós conseguiremos a graça do bom Senhor. Por isso, o homem que se entrega desvairadamente à cobiça da carne, este já perdeu a esperança. Ele não perdeu a esperança, não porque Deus a tomou, não por causa de que nós não temos esperança para ele, mas porque ele mesmo entrou num estado de desespero tão grande que ele só consegue amenizar um pouco a sua loucura quando se entrega mais e mais aos vícios. Ó homem, compreenda o que São Rafael disse a Tobias. Santifica teu matrimônio. 3 dias depois de casado, não faças nada com tua esposa, mas antes santifica, por orações, por jejuns, pedindo a Deus a graça de bem satisfazer o matrimônio. Luiz Martin, um exemplo para este que me fez melhor que Tobias, passaram 1 ano junto a Zélia Guerrin e não a conhecera durante 1 ano. Passou com ela 1 ano em estado de castidade perfeita. Passou 1 ano com ela como São José e Nossa Senhora, um sem conhecer o outro, um sem pensar como era o outro, sem pensar em ter filhos. E assim santificaram sua família toda. Nós temos um casal santo, 5 filhas santas e 4 anjinhos no céu. Reparem a diferença que há, medonha, entre os casais de hoje e um Luiz e uma Zélia Guerrin. Reparem na diferença dos casais de hoje com Tobias e Sara. E o coração significa caridade. Nós devemos queimar no braseiro a nossa vã esperança, ou seja, a presunção, e a nossa falsa caridade, o nosso falso amor. Queimar no braseiro o coração e o fígado significa que nós vamos purificá-los. Purificar nossa esperança por uma verdadeira esperança, que é a virtude teologal. Purificar nosso amor pela santa caridade. Não pense em qualquer amor é caridade. Não pense em tão pouco que a caridade é somente dar pratos de comida a pessoas com fome, copos d'água a quem tem sede, vestir um bocado de gente nua. Eu posso fazer tudo isso, mas se não tiver caridade, eu estou fazendo tudo isso em vão. A caridade é uma virtude. É uma virtude que busca o amor de Deus primeiramente. E este amor de Deus é um amor que influi nos corações humanos e os deifica. Um coração humano, ele não pode ser Deus, mas pode ser deificado com atos deiformes. A caridade nos faz ter atos deiformes. O que a caridade opera em nós? Opera que mesmo nos mais ínfimos trabalhos que fazemos, e quando digo ínfimos trabalhos, aqueles trabalhos de coletor de lixo, que o povo mais tem medo e nojo. Aquele ínfimo trabalho que a pessoa tem nojo, de pegar ratos e catar lixo no lixão, pode ser deificado pela caridade. A caridade pode transformar aquele ato de catar lixo, separar garrafa PET de lixo orgânico, num ato que transforma a pessoa da natureza humana para a natureza divina. Façam que a pessoa, mesmo naquele ato, consiga um paraíso perfeito. É por isso que os santos diziam que o importante não é o trabalho, o importante é a caridade com que se faz o trabalho. Pensando em Deus, pensando no Deus que está escondido, mesmo nas ínfimas coisas. E onde entra o fel nessa história? Bom, falamos de Sara, mas depois que Tobias passou com Sara, se casou com ela e conseguiu uma vida junto com ela perfeita, ele voltou para sua casa paterna. Seu pai, Tobit, ou Tobias o pai, como quiser chamar, estava cego há muitos anos. Esta cegueira corporal de Tobias, o pai, ela representa a cegueira espiritual de muitas almas que não têm a fé sobrenatural.
Por isso que o arcanjo São Rafael mandou que Tobias separasse o fel. O fel significa fé. O fel do peixe, creio que não sabem. Muitos, outros que trabalham e vivem na roça, que vivem com peixes, pescam, sabem que o fel é uma parte com um gosto repugnante. Ninguém aguenta comer aquilo. É um gosto terrível. O fel ele é uma coisa que na boca da gente só falta deixar aquela marca assim de sabor insalubre. E não importa quanto água a gente tome, não importa quanta comida a gente coloque, aquele cheiro demora a sair. Assim é a verdade para muitos. Porque a verdade da fé, ela não é uma verdade doce. Ninguém acha doce Nosso Senhor falar: quem quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. O povo queria que Nosso Senhor dissesse: quem quiser vir após mim, vá até um baile, vá até um boteco, enche a cara de cachaça. Nosso Senhor não mandou fazer isso. Nosso Senhor mandou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a teus vícios, renuncie a tuas paixões, renuncie a tua maldade. Pegue a tua cruz e me siga. Ou seja, gosta de beber até se embriagar e esquecer dos problemas da vida? Deixa disso. Gosta de praticar a impureza? Deixa disso. Quer ser rico e acumular riquezas? Deixe isso. É mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não dá esmola para os pobres? Deixa isso. Quer ser rico, no caso que eu digo, rico à medida do pecado? Não adianta. Por causa que a riqueza nos traz muitas chances de pecar. Por isso que Nosso Senhor nos adverte de tantas coisas. E hoje em dia as pessoas pensam o contrário. Bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os bravos, bem-aventurados os loucos, bem-aventurados os malvados, bem-aventurados os impuros, bem-aventurados os homens que são vaidosos. Aí chega São Tobias com o fel e passa nos olhos do pai e o cobre com linho. A verdade, ela dói. A verdade, ela é amarga. Mas a verdade, quando vem em nossos corações, a verdade, quando ela limpa nossos olhos, quando ela cai em nossos corações, ela nos torna livres. Ela apaga a nossa cegueira, nos torna capazes de enxergar que esta vida transitória é transitória. Ela torna-nos capazes de enxergar que esta vida passageira vai passar. E que nós vamos prestar contas a Deus. E que nós vamos encontrar no paraíso uma vida cheia de delícias. Se nós aqui na terra soubermos desprezar todas essas coisas que eu falei. Nós temos que afastar nosso coração destas coisas. E por isso que nosso entendimento, pela fé, tem que estar bem iluminado. Não importa que eu diga aqui, a pessoa sendo cega do corpo ou não. O importante é ser cego da alma ou não. A pessoa tem que enxergar com os olhos da alma aquilo que é verdadeiramente importante. Para nós não importa se nesta terra sofrermos um pouco o afastamento das coisas que nós gostaríamos de ter. O importante é conseguir juntar riquezas no céu. É por isso que a fé e a esperança e a caridade, elas só podem existir com fé. Sara tinha fé, mas tinha desesperado por causa das mortes de seus maridos. Veio Tobias e queimou o fígado e o coração e purificou. O Tobias espiritual, não material, não tinha fé. Veio Tobias, o filho, e lhe deu a fé, lhe limpando os olhos, tirando as escamas que lhe cobriam. Para nós, que somos Tobias ainda, ou que somos Sara, sem a fé, ou sem esperança e caridade, peçamos a Deus, peçamos a São Rafael Arcanjo, a graça destas 3 virtudes benditas, que são as únicas que podem levar-nos ao paraíso. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.